Eu lembro que na minha infância eu tinha um desejo. Todas as vezes que eu me esforçava, que eu estudava, que eu tirava boas notas, eu queria que meu pai pegasse o meu boletim e dissesse: "Uau, filha, parabéns". Só que quando eu era criança, adolescente, principalmente mais na minha infância, todas as vezes que eu mostrava meu boletim pro meu pai, eu, orgulhosa das minhas notas, porque eu sempre tirei notas altas, ele olhava e dizia assim: "Ah, filha, tu não faz mais do que a tua obrigação, porque tu só estuda, tu ainda nem trabalha". E aquilo naquele momento, quando eu ouvia, eu sentia uma certa frustração, né, de criança, porque eu pensava, puxa vida, meu pai não reconhece meu esforço. E o tempo foi passando, eu fui entendendo realmente o meu relacionamento com os meus pais, eu fui entendendo como a vida funciona, como a mecânica da vida funciona, e hoje eu entendo exatamente o comportamento que meu pai teve. Talvez você que está aí me escutando pense, ai, coitadinha, o pai não reconhecia ela, ai, o meu pai fez a mesma coisa comigo, ou ah, minha mãe fez a mesma coisa comigo, e a gente continua carregando uma dor de uma coisa mal compreendida, na verdade, de uma coisa que a gente não soube entender o posicionamento dos nossos pais e por que eles tiveram essa atitude. E talvez a gente nem tenha que tentar entender ou tentar compreender as atitudes deles. Num primeiro momento, uma das coisas que eu acolhi no meu coração foi aceitar a atitude dele, porque hoje eu entendo, nas entrelinhas, o que o meu pai queria me dizer quando ele dizia: "Filha, tu não faz mais do que a tua obrigação". Porque eu sempre tive um comportamento muito perfeccionista, muito autocrítica. Meu primeiro exercício de coaching, um dos meus valores máximos que apareceu era excelência. Hoje já não é mais. Porque quando a gente exige a excelência das coisas e quando a gente mergulha nesse tipo de comportamento, a gente sempre quer fazer muito mais, a gente quer ser muito grande e a gente não respeita o nosso lugar. E hoje, quando eu olho para trás e eu lembro dessas cenas e eu lembro dessa atitude do meu pai, eu acolho no meu coração e eu percebo que tudo que ele estava tentando me dizer é: filha, estuda, se dedica, faz a tua parte, mas não fica fazendo o que tu faz para me agradar. Não fica querendo se matar de estudar para provar para alguém o quanto tu é boa no que tu faz. Simplesmente ele estava querendo me ensinar do jeito dele, da forma como ele aprendeu, o quanto eu não precisava me matar de estudar apenas para provar para ele que eu era uma boa aluna e que eu me esforçava, porque ele sabia disso. Ele via nos meus atos, nas minhas atitudes, no meu jeito de ser que eu era uma pessoa comprometida. Então ele dizia: faz a tua parte, nas entrelinhas. Só que a gente cresce e a gente acostuma a ter um olhar muito distorcido sobre as situações da vida. E eu sempre gosto de falar, e eu sempre vou repetir isso nos meus vídeos, tudo depende do seu olhar. Tudo depende da maneira como você enxerga as coisas. Se você continua olhando para sua história sem concordar como foi e sofrendo pelas coisas como foram, você vai continuar carregando o peso de uma vida, de uma história, de uma realidade que não apenas vai ficar como um peso do seu passado, como também você vai levar todo o seu passado e a dor do passado para o seu futuro. Porque eu sempre digo e eu sempre vou repetir que o nosso futuro ele é determinado pelo nosso presente. Por isso, nesse vídeo, eu quis vir aqui falar com você como você para com essa tendência, com esse costume, com esse hábito de querer fazer tudo para agradar os outros. Eu até fiz uma colinha aqui de uma afirmação, a gente vai fazer um exercício no final desse vídeo, uma afirmação muito poderosa para você ir limpando. Por quê? Tem estudos, inclusive, né? E eu, quando fiz uma assessoria sistêmica há um tempo atrás aqui na empresa, a gente trabalhou fortemente o olhar da mãe, porque às vezes essa necessidade que a gente tem de querer fazer tudo para os outros, né? De querer chamar a atenção das pessoas através da nossa competência, através dos nossos potenciais, né? Meu Deus, eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que dar o máximo de mim, eu tenho que fazer coisas absurdas, eu tenho que me matar, né? De trabalhar, eu tenho que mostrar para o mundo o quanto eu sou incrível. Sendo que o que a gente precisa começar a fazer é nós mesmos, você mesmo reconhecer quem você é. Então, uma das coisas que eu observei muito tempo no consultório é que as pessoas, elas vivem a dor do outro, elas fazem pelo outro para fugir delas mesmas. Porque enfrentar a minha dor é muito dolorido, mas achar que eu posso enfrentar e ajudar o outro a vencer a dor dele parece mais fácil, porque eu não estou tendo que lidar com a minha dor. Então, uma das coisas que eu gosto muito de fazer e que a gente vai fazer no final aqui na mentalização é sempre olhar no olho da minha mãe, mentalizar a minha mãe, olhar nos olhos dela e receber o amor dela, tomar o amor dela. Por mais que a gente tenha vivido as nossas histórias tristes no passado, eu não tive um problema de rejeição da minha
minha mãe, como alguns têm. Muito pelo contrário, eu tinha um apego enorme pela minha mãe, a gente era muito grudadas e eu fui mãe da mãe, que eu já contei em outros vídeos por muito tempo, querendo resolver as dores dela, querendo carregar o peso da vida dela nas minhas costas, querendo achar que eu era capaz de fazer por ela o que ela não conseguia fazer. E que arrogância, que atitude infantil. Mas foi por amor, né? Eu fiz isso por amor, eu quis ajudar, minha intenção era boa. Porém, eu cometi alguns atos que gerou desequilíbrio, desordem, tanto na vida dela quanto na minha. E quando eu amadureci e entendi que eu precisava ocupar o meu lugar de filha, que eu não precisava ou que eu não devia ser a mãe da mãe, a minha vida mudou e, consequentemente, a minha mãe se sentiu mais livre para fazer o que ela se sentia capaz de fazer dentro da possibilidade que ela tinha. Porque pela lei da ordem, pela lei da hierarquia, gente, quem veio antes sempre é maior. Quando você se coloca numa posição de quem chegou primeiro, no meu caso, ou no seu caso, se você costuma ser mãe de todo mundo, se você é mãe da mãe, se você acha que você tem que cuidar dos seus pais e se você se coloca nesse lugar de ser pais dos seus pais, você tá querendo, de certa maneira, ocupar o lugar dos seus avós. E isso gera um tremendo desequilíbrio. Inclusive, essa é uma das causas que faz com que muitas pessoas tenham que cuidar dos pais na velhice. Porque você tomou o lugar dos seus avós, que é um lugar muito grande para nós. E aí acaba se tornando um verdadeiro transtorno você ter que deixar a sua vida de lado para cuidar dos seus pais. Porque, desculpa, gente, essa não é a nossa natureza. Auxiliar é uma coisa. Agora, você se envolver, cuidar e viver a vida dos seus pais é outra. Você não tem que fazer isso. Você não nasceu para isso. Ah, mas os meus pais me cuidaram da infância. Gente, tudo crença limitante que enfiaram na sua cabeça, programações mentais que fizeram com que a gente acreditasse de forma equivocada e desequilibrada em como as coisas funcionam. Essa não é a lei da vida, gente. Os nossos pais nos tiveram, cuidaram de nós, porque éramos crianças, precisávamos do auxílio deles. Só que eles são adultos. Teoricamente, eles têm que saber cuidar deles mesmos e a gente precisa permitir que eles façam isso. Porque quando a gente se envolve achando que a gente sabe mais do que eles, a gente entra num lugar de se sentir maior do que eles. E isso destrói a nossa vida, destrói a nossa autoestima. A gente não consegue muitas vezes ter o sucesso que a gente mereceria ter. Você não tem obrigação nenhuma de cuidar dos seus pais na velhice. Pode ser que você queira me bater aí do outro lado da câmera, achando que eu tô falando o maior absurdo. Tudo bem, você não tá aqui pra concordar comigo. Você tá aqui pra ouvir uma dica. E se isso não fez sentido pra você, pode até sair do vídeo, não tem problema. Mas eu aprendi isso e eu passei por isso. Tanto com o meu pai quando infartou e ficou doente, quanto com a minha mãe por muito tempo. E no momento em que eu me desapeguei desse papel de ser pai, de ser mãe do pai, de ser mãe da mãe, eles tiveram força pra agir e fazer o que precisava ser feito. E eles hoje conseguem ter muito mais coragem, atitude diante da vida do que quando eu tentava me intrometer nos assuntos deles. Os assuntos deles, gente, são assuntos deles. Cuide da sua vida. Seu pai e sua mãe te trouxe para esse mundo para que você vivesse o seu máximo, para que você estivesse a serviço da vida. Se você serve a eles, você não tem tempo, nem energia, nem disposição para servir a sua própria vida. E aí você se desgasta, aí você sofre, o sucesso não vem, a prosperidade não vem e as coisas não acontecem, elas não fluem na nossa vida, tá? Então, você precisa tomar essa postura de assumir o seu lugar diante da vida, assumir seu lugar de filho diante dos seus pais, assumir seu lugar de esposa, de marido diante do seu cônjuge, assumir o seu lugar de mãe quando você é mulher, pai quando você é homem, porque outro desequilíbrio que acontece muito nas famílias, às vezes, né, a mãe tem o pai da criança distante, que foi o caso da minha mãe. Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos, a minha mãe quis ser meu pai e minha mãe ao mesmo tempo. E na tentativa amorosa de tentar compensar a falta do meu pai, de certa maneira, ela meio que excluiu meu pai em alguns momentos da minha vida. E o meu pai se esforçava muito para estar próximo de mim e eu tinha dificuldade de me relacionar com ele. Ele estava sempre próximo, ele sempre vinha me ver. Eu lembro que na minha infância a gente saía e eu ia sempre no supermercado fazer compra com ele. Ele deixava eu comprar todas as porcarias que eu quisesse, salgadinhos, iogurtes e coisas aradas. Eu me divertia, né? E aí ele às vezes me buscava pra gente almoçar junto, às vezes me buscava pra gente sair junto, pra passear, pra eu estar com ele. E ele fazia um esforço pra estar comigo e eu não me sentia feliz com ele, porque tava em mim isso, esse desequilíbrio. E consequentemente, eu acredito hoje, entendendo, estudando, né, e sendo terapeuta, eu percebo que na tentativa amorosa de me ajudar, a minha mãe, de certa maneira, me afastou do meu pai. Ele não se afastou de mim, mas eu me afastei dele. E eu passei um bom tempo resgatando isso. E mesmo que, gente, olha só que louco que é isso, tá? Pensa bem aqui comigo, olha o raciocínio. A minha mãe, ela nunca permitiu que eu soubesse ou que eu ficasse com raiva do meu pai.
Muito pelo contrário, ela se esforçou também, ela também fez a parte dela de não querer que eu sentisse raiva dele. Quando os dois às vezes discutiam, ela não deixava eu ficar escutando. Ela, sempre que o meu pai ia embora, ela dizia: filha, ele é teu pai, ele te deu a vida, respeita ele, ama ele, né? Ele é o teu pai. Talvez não seja o melhor pai que tu queira no momento, mas ele é o teu pai. Então ela falava muito isso pra mim o tempo inteiro. Ela tentava fazer isso, mas eu não conseguia me aproximar, eu não conseguia me conectar com ele. Era diferente dela, por exemplo, que eu vivia grudada e com ele não. Então, olha que loucura que é isso. Por mais que a mãe, o pai, né, nesse caso a minha mãe, tentava fazer com que eu me desse bem com meu pai, com que eu tivesse esse contato maior com ele, por causa da postura dela de querer ser pai e mãe, havia uma atitude de exclusão. Havia uma postura de exclusão também, porque ela tentava ocupar um papel que não era dela. E ocupar dois papéis, gente, é muito pesado. É muito pesado. Talvez você se identifique com isso que eu tô falando. E por que eu tô abrindo meu coração aqui, contando a minha história, a minha experiência de vida pra você? Pra que você se dê conta de que não dá pra você viver a vida dos outros. Não dá pra você carregar as dores dos outros. Você tem que assumir o seu lugar, ter a sua postura diante da vida, assumir os seus papéis com equilíbrio, com ordem, compreendendo e respeitando quem chegou antes, quem veio antes, até mesmo nos nossos relacionamentos mais comuns. Esses tempos eu fui participar de um trabalho de mentorias de um parceiro, né? E já existia uma mentora que estava dirigindo o grupo. Eu cheguei depois, eu respeito quem chegou antes. Eu não vou chegar e atropelar tudo e querer me meter em tudo e querer dar palpite em tudo. Quando eu sugestiono as coisas, eu sempre procuro, antes de falar com a pessoa, antes de entrar, né, em contato com ela, eu volto um pouquinho e penso, respiro, qual é o meu lugar nessa situação? E com muito respeito e humildade a quem chegou antes, aí sim eu dou a sugestão, aí sim eu falo. E, gente, isso é um exercício diário de se colocar no nosso lugar. Não é uma coisa que você tem que ouvir num vídeo e esquecer. É uma coisa que a gente precisa treinar todo o tempo. Quando eu tô dentro da minha empresa, quem eu sou? Eu sou a pessoa que empreende aqui, eu sou a pessoa estrategista, eu sou a pessoa que cuida de uma empresa. Quem eu sou em casa diante do meu marido? Eu sou só a esposa, eu não sou mãe dele. Eu sou só a esposa. Quem eu sou diante dos meus cachorros, gente? Eu sou uma tutora deles, eu não sou mãe deles. Então, embora eu brinque e fale, né, porque a gente acaba criando um amor tão grande por eles que a gente fala, né? Eu chamo eles de filho, eu digo, vem aqui com a mãe, eu brinco dessa maneira com eles. Mas toda vez que eu falo isso, eu dou um passo para trás e eu honro e agradeço quem deu a vida para eles. Porque eu não sou mãe deles, não fui eu que dei a vida para eles. E sabe por que isso é tão importante de fazer, ter essa consciência? Isso com relação aos pets, né? Porque muitos pets adoecem porque eles entram num lugar de filho na vida das pessoas. Então hoje, quando eu penso nisso, eu sempre penso que os meus cachorros não têm que absorver uma carga que não é deles, porque eles não são meus filhos, eles são só nossos companheiros de jornada, são nossos amigos, a gente trata como filhos, a gente tem um grande amor por eles, a gente dá esse amor, mas eu não preciso fazer com que eles absorvam uma carga que não é deles, porque é diferente. São relacionamentos diferentes. Um relacionamento de um pai, mãe e filho é diferente de nós com os pets, né? Então a gente precisa ter essas noções, assim, né? Ter essa compreensão profunda para que a gente entenda e realmente esteja no nosso lugar, tá? Então, para você se libertar dessa ideia de que você tem que viver a vida pelos outros, de que você tem que fazer tudo pelos outros, você precisa começar assumindo o seu lugar. Essa é uma das dicas mais importantes e essenciais desse vídeo, para que você, do seu lugar, faça o que é possível na condição que você tem e você pare com esse hábito, né? Com essa atitude de querer fazer tudo para agradar todo mundo, achando que é assim que você vai ter reconhecimento. Porque o reconhecimento não vem do outro, vem de você. Tudo que você quer que o outro faça para você, se coloque nesse lugar de fazer por si mesmo. Tudo que eu espero que o outro faça por mim, eu preciso pensar como eu posso fazer por mim. Se você quer mais reconhecimento, reconheça o seu potencial. Se você quer mais amor, se ame. Se você quer que as pessoas te agradeçam, pratique a gratidão com você. Agradeça por você ser a pessoa que você é. Ame a pessoa que você é. E é assim que você vai construindo um relacionamento positivo com você para que você consiga ter um relacionamento melhor lá fora. É assim que funciona a mecânica da vida. Tá bom? Vamos lá, vamos fazer um trabalho agora bem rápido, tá? Para você mentalizar. Eu acredito muito que quando a gente trabalha fortemente o nosso lugar diante dos nossos pais, a gente já começa a naturalmente ocupar o lugar certo na vida das outras pessoas com quem a gente convive, tá? Então a gente sempre começa tendo essa consciência cada vez mais dentro de nós, de que quem eu sou, o lugar que eu ocupo na vida de quem me deu a vida, porque foi o meu primeiro passo aqui nesse mundo, né? Foi a primeira experiência que eu tive, foi receber a vida de duas pessoas. Então quando eu me coloco no meu lugar diante dessas
duas pessoas, eu consigo naturalmente ocupar o lugar certo na vida de quem veio depois, tá? Então, rapidamente aí, fecha os seus olhos, solta um pouquinho o corpo, respira profundamente. A gente vai fazer 3 respirações, tá? Inspira, solte o ar, relaxa. Novamente, inspire e expire. É muito importante que você faça essa prática sentado, tá? Para que a gente entre ou se conecte com o fluxo da vida e com a energia que a gente recebe do alto, tá? Mais uma vez. E nesse momento em que você respira, a sua mente já sabe, ela já detecta que você está num processo de entrega. E quando você se entrega a esse momento e fica totalmente presente para esse momento, sinta seu próprio corpo, navegue pelo seu próprio corpo, como se você pudesse mentalizar cada parte, dos pés à cabeça. Sinta você, esse é o seu momento. Apenas vá se entregando, vá soltando, para que você esteja com você. E nesse instante, mentalize, imagine ou mesmo sinta sua mãe do lado do coração, o seu pai do outro lado, você no meio. Você de mãos dadas com mamãe, papai, sentindo o quanto é leve ser apenas filho. Permita, sinta e aceite esse lugar. Aceite o seu lugar de filho. Se coloque no seu lugar, humildemente, para que você receba toda a força, todo o amor, toda a bênção de quem te trouxe para este mundo. Porque é do seu lugar de pequeno diante dos seus pais que você consegue ser grande na vida. Você não tem que carregar um peso que não é seu, você não tem que cuidar de assuntos que não te dizem respeito. Você tem que ter força para resolver os seus assuntos. Então sinta como é gostoso estar nesse lugar, se entrega. Entregue-se, sem julgamentos. Você não tem que pensar nas suas histórias tristes, você não tem que julgar os seus pais e o comportamento deles. Não importa quem eles são, quem eles foram ou onde estão. Sua alma sempre se conecta a quem te deu a vida. E por isso, por esse ato grandioso e divino, é que você precisa agradecer, honrar e receber, tomar o amor dos seus pais. Porque não há ato tão grandioso e tão divino do que receber a vida. Eles poderiam ter tirado a sua vida, mas não fizeram isso. E mesmo assim, mesmo que de alguma forma tenham tentado ou pensado em tirar a sua vida, saiba que esses são os filhos mais desejados por um homem e por uma mulher. Na maioria dos casos em que houve qualquer tentativa de tirar a vida de um filho, é porque aqueles pais desejavam muito aquele filho, mesmo que de forma inconsciente. Só que isso não aconteceu com você, porque você está aqui, você está respirando, você está vivendo. E para que você se entregue para a vida, para que você receba as bênçãos que a vida tem para te dar, para que você se abra para receber os presentes da vida, você precisa aprender a receber o presente que você ganhou, o primeiro presente, que foi a sua vida e quem te deu a oportunidade de estar aqui. Sinta esse lugar, treine a sua mente para estar nesse lugar.
Treine seu coração, permita que o seu coração te conduza nesse exercício. Às vezes a gente resiste, às vezes a gente não quer, às vezes a gente foge desse lugar, mas esse é o seu lugar. Foi o primeiro lugar que você ocupou nessa vida, o lugar de filho. E é quando você consegue estar nesse lugar, sem julgamentos, sem críticas, sem olhar para o passado, sem sofrer, sem ser vítima, é que você consegue receber a vida. Você fica disponível para a vida. Inspire, expire novamente e mentalize essas palavras que eu vou te dizer. Eu sou tudo que eu posso ser. Eu vivo pelo meu propósito. Eu mereço mais, eu posso mais. Mais uma vez, eu sou tudo que eu posso ser. Eu vivo pelo meu propósito. Eu mereço mais, eu posso mais. E a última vez, eu sou tudo que eu posso ser. Eu vivo pelo meu propósito. Eu mereço mais, eu posso mais. Respire, venha retornando. Sentindo o seu corpo novamente, abrindo seus olhos. E faça isso todos os dias, simples assim. Eu fui conduzindo, ainda demorou mais do que eu tinha previsto, mas 5 minutos do seu dia que você tirar para fazer isso, você já vai ver o quanto você vai se libertar da necessidade de fazer tudo para agradar os outros, da necessidade de ter que carregar um peso que não é seu, da necessidade de ter que chamar atenção para ser reconhecido e tantas outras coisas que fazem com que a gente se aprisione na ideia de que eu preciso me esmerar pelo outro para ter algo em troca. Não, você tem que fazer tudo por você em primeiro lugar, para que depois você tenha força para fazer pelo outro, tá bom? Se esse vídeo foi um vídeo que te tocou, fez sentido para você, compartilha ele, manda em alguns grupos aí que você sabe que talvez vai ajudar algumas pessoas, mande para alguém que você lembrou. Sempre tem alguém que a gente lembra quando o conteúdo é marcante, né? Impactante. Então, se você lembrou de alguém, manda para essa pessoa com todo o seu amor, que eu tenho certeza que isso também contribui para que você faça a sua parte, tá bom? Um beijo, amo você, deixa seu comentário aqui e nos vemos no próximo vídeo. Foi o valor do comprometimento com as pessoas e o valor do... Puxa, eu sempre esqueço essa palavra. Ai, meu Deus, como é que é? Excelência.